Agora o Flamengo já tem um nome em vista para substituir o Gerson. Substituir o Gerson é quase impossível. Então, pelo menos para jogar ali na posição. E ele é um velho conhecido do São Paulino. É isso aí. A invencibilidade de 16 partidas do Flamengo foi quebrada pelo Bragantino. E o próximo adversário é conhecido, do técnico Rogério Ceni. O rubro-negro recebe o Fortaleza amanhã no Maracanã. O time conta com o retorno de Pedro. O atacante está recuperado da Covid-19 e pode ser escalado até o dia 8 de julho, por causa da convocação para a seleção olímpica. Mesmo assim, o Flamengo já entrou com pedido de liberação do jogador no STJD. A partida com o Fortaleza vai marcar a despedida de Gerson, que está se transferindo para o Olympique de Marseille. Foram quase 2 anos de união e 8 títulos conquistados. Ele vai sabendo que fez história. Realizei o sonho, né? De ter a oportunidade de estar podendo estar vestindo o manto sagrado. Tá acabando. Espero um dia voltar. O jogador balançou as redes 7 vezes e participou da maior conquista do clube depois de 38 anos. Fui campeão, eu nem sei o que eu falo, aí às vezes eu pego aqui, né, papai? Pego o quadrozinho aqui, aí eu vejo. É a foto, né? Papai tá aqui, número 15, papai, o pai tá aqui. Ele também virou o Coringa, do Jorge Jesus. Faz o seguinte, pode me chamar de Coringa, jogo em todas as posições. Todo esse bom humor e, claro, a versatilidade em campo já estão fazendo falta para Rogério Ceni. O treinador está preocupado com a ausência do volante. É difícil. Para substituí-lo dentro das características, nós não temos, e é pouca gente que tem essa característica de pisar na bola, receber de costas, saber se virar contra 1, 2 adversários e construir jogo, jogar da mesma maneira como ele joga, é impossível. Mas nós vamos tentar uma alternativa que nos dê condição de seguir o trabalho. Mesmo com o status de insubstituível, a diretoria já mapeia reforços para a posição. O nome da vez é Thiago Mendes, ex-São Paulo, que atualmente joga no Lyon. O jogador de 29 anos está na França há 4 temporadas. Ceni treinou Thiago em 2017 no tricolor paulista e deu o aval para a direção seguir na negociação. O reforço caseiro é Thiago Maia. O volante está em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho e pode até ser relacionado para o jogo com o Fortaleza, depois de 7 meses fora. Certo é que quem entrar na vaga de Gerson vai conviver com as comparações, pelo menos por enquanto. Dedê, é o seguinte, Gerson por enquanto tá na seleção olímpica. Eu não sei se é só uma punição quando uma vez lá ele não tinha se apresentado à seleção olímpica, mas é um jogador que tem tudo para estar na principal a hora que ele quiser. Tomara que brilhe no futebol francês, porque se ele jogar um futebol igual ao que ele praticou no Flamengo, já tá excelente, não precisa nem mais, viu? O Sampaoli não é bobo. Prender a bola no meio de campo, como ele prendia aqui no futebol brasileiro, na Europa é mais complicado, é mais difícil. Mas ele tem muita inteligência, eu acho que ele mais uma vez não, que eu não lembro dele ter vingado no futebol europeu. Na Itália não deu certo. Né? Na Itália não deu certo. Mas também ficou muito pouco tempo. Então eu tenho certeza que ele vai conseguir se adaptar o mais rápido possível. O futebol francês é um futebol muito físico, eu falo que eu joguei lá durante 1 ano, então é um futebol muito mais físico do que técnico, então vai ser importante ele ser mais dinâmico. O futebol brasileiro permite você ter um pouco mais de tempo para pensar no jogo, para pisar na bola, que foi o que o Rogério Ceni falou ali, jogar de costa, enfim, sair de 2, 3 marcadores. Então ele tem esse talento, mas o futebol europeu é um pouco mais dinâmico. Tomara que ele dê certo lá. Agora, não vamos fazer a comparação de Thiago Mendes com o Gerson, principalmente o torcedor flamenguista. Porque características diferentes, o estilo do Gerson é um, o do Thiago é outro. O Thiago acho que até marca mais do que o Gerson. Tem qualidade, obviamente. O Rogério Ceni não ia dar o aval para um jogador para substituir o Gerson. Fazia uns gols bonitos de fora da área. Finaliza bem de fora da área, mas assim, muito longe do que é o Gerson. Sim. Especificamente só um toque ali pro torcedor flamenguista, que a gente tem essa mania, né? Sai um ídolo do time, um cara que venceu muito, aí chega outro, a gente faz a comparação. Por que não joga igual o Gerson? Não tem nada a ver.
E lembrando também que tem Thiago Maia voltando de uma longa lesão. O João Gomes, que é menino, ainda está sendo preparado. O Flamengo não quer ficar sem um jogador interessante ali para uma posição que é importante e que era fundamental nessa equipe vencedora. Dedê, já... Pandemia, né? Falando então de Covid, quem está recuperado de Covid é o Pedro, que reforça o Flamengo para a partida de amanhã contra o Fortaleza. E no reencontro com o antigo clube, Rogério Ceni tem um dilema em mãos. E lá vai o Rogério Ceni, de novo, enfrentar o Fortaleza. E lá vai você pensar que essa reportagem será mais uma comparando os números dele nos dois clubes. Não vai ser, ainda que a gente lembre que os aproveitamentos lá e cá sejam bem parecidos. E que o único confronto do técnico pelo Flamengo contra o ex-time tenha terminado empatado, com uma cobrança de pênalti desperdiçada de maneira esquisitona. Bola pegou no pé direito e no pé esquerdo. Pois é. O Pedro, sim, será o assunto que vamos desenvolver aqui. Afinal de contas, nas últimas semanas, o nome dele esteve bastante envolvido em vários tipos de notícias. O atacante estreou no Brasileirão marcando em cima do Palmeiras. Depois disputou 2 amistosos com a seleção olímpica, fez 3 gols, voltou, testou positivo para a Covid, foi convocado para Tóquio, postou comemorando o nome na lista, ouviu do clube que não será liberado, voltou a treinar e amanhã estará em campo de novo com a camisa 21. Só que o cara que é a terceira opção na posição desandou a balançar as redes. É Rodrigo Muniz! Vem o levantamento, Rodrigo Muniz de bicicleta! Gol! Põe na conta do Muniz um gol contra o Curitiba na Copa do Brasil, pelo Brasileirão contra o América Mineiro e 2 gols em cima do Bragantino. Chegou a 9 na temporada, empatou com o próprio Pedro e só está atrás do Gabigol, que tem 15. No lugar do Rogério, eu escalaria o Pedro. E o Rodrigo Muniz brigaria por posição em outro lugar. Talvez com o Vitinho, porque o Rodrigo Muniz faz bem também outras funções. Ótimo dilema para o Rogério Ceni, que vai enfrentar o Fortaleza, seu ex-clube. Opa, prometemos que não íamos falar sobre esse tema. Vamos encerrar a reportagem por aqui. Muito boa a reportagem do Eric. Olha, esse jogo de amanhã do Flamengo e Fortaleza é exclusivo do Premiere às 7 da noite. Uma coisa eu tenho certeza, Lofredo, que o atacante ali, o centroavante do Flamengo é o Gabigol. Agora, quem que é a segunda opção aí, essa briga, Rodrigo Muniz e o Pedro, tá boa, né? Porque os dois têm exatamente o mesmo número de gols, 9. O que você acha aí dessa disputa? Mas o Pedro é a segunda opção, né? O Pedro, a gente sabe, até pela qualidade que tem, estava na seleção, não é à toa, na seleção olímpica. Vai ou não vai, não sabemos, para a Olimpíada, pela capacidade que tem, deveria ir, mas é uma questão, o Flamengo está com, digamos que, vive um momento não muito amigável com a CBF, né? Então vai fazer tudo que puder, um atrapalhar o outro, isso vai acontecer. E acho que o Pedro é o titular por conta disso, é um cara que sai porque foi defender a seleção, ele não pode voltar e ir para o banco de reservas, por mais que o reserva tenha ido bem e se torne opção, como o PVC falou, para o jogo, em outras posições, talvez não de início, para jogar com o Pedro ou durante a partida também no lugar do Pedro. Então, acho que foi bom para o Flamengo saber que tem o Rodrigo Muniz, ter certeza de que tem o Rodrigo Muniz como uma opção para a temporada e para o desenvolvimento da carreira dele, mas acho que o Pedro, na ausência do Gabigol, o Pedro é titular. E ter esses 3 ali à disposição, né? Claro que, como você falou, é claro, né, Lofredo, o Muniz está em outro status de carreira, de experiência do que o Pedro, né? O Pedro é um belíssimo atacante, mas é bom ter os 3 também ali, né? Gabigol como o primeiro e o Pedro como reserva. Só o Flamengo mesmo, né, Ale? Ninguém tem isso, né, Caio? Ninguém tem isso, nenhum time. Eu acho que o Pedro seria titular em todos os outros 19 clubes do Campeonato Brasileiro.
É a opinião minha, assim. Na briga direta, acho que ele está em vantagem e deve jogar. Acho que o Muniz aproveitou muito bem essa oportunidade que ele teve. Acho que ele jogou cada jogo como se fosse Copa do Mundo, final de Copa do Mundo para ele, porque senão não teria muita chance, né? Não vai ter outra chance. Assim. É muito difícil, tendo 2 jogadores desse nível no ataque do Flamengo. O Pedro, se ele não for para a Olimpíada, né, por conta desse imbróglio Flamengo e CBF, eu acho que vai ser ruim para ele. Assim, acho que a oportunidade de jogar a Olimpíada na idade dele, no momento que ele está vivendo, é bacana, seria interessante, né? Enfim, mas que é um baita jogador, não tenho a menor dúvida. Acho que ele tem condições de fazer uma baita carreira, chegar à seleção principal, ser titular da seleção principal. É um tipo de jogador que o futebol brasileiro gosta, né? É um jogador de centroavante, de área, de referência e que faz muito gol, né? Se posiciona muito bem, tem cheiro de gol. Não sei, hoje em dia é raro. O Ale falou uma coisa interessante aí em relação a... Eu sempre falo coisa interessante, cara. Não fala assim, você por favor. É maravilhoso, já te falei isso várias vezes. Não, em relação à Olimpíada, que você falou, pô, acho que seria legal pro cara jogar a Olimpíada. Lofredo, você concorda também? Porque muita gente fala que, não, é Olimpíada, não é um campeonato profissional, né? Mas você acha que pro atleta é muito importante, assim, apesar dessa polêmica toda do Flamengo não liberar e tal? Eu acho que pro atleta é um momento especial, né? A Olimpíada o futebol tem a Copa do Mundo, que é um evento grandioso, não comparável aos campeonatos mundiais de qualquer outra modalidade, né? É algo muito superior, não é uma questão só nacional, nós que somos apaixonados pelo futebol. Não, é algo mundial realmente, né? Superior a qualquer outro campeonato de qualquer esporte, qualquer disputa mundial. Então, o futebol tem a Copa do Mundo como algo especial, mas a Olimpíada é o evento de todos os esportes, é o evento onde todo esportista gostaria de participar. E o jogador de futebol não é diferente. Alguns são alheios a essas questões porque tem poucas questões esportivas realmente na carreira, como meta, né? Agora, para quem tem metas esportivas, você ter a oportunidade de jogar uma Olimpíada, disputar uma medalha com a seleção brasileira, eu acho que deve ser algo muito especial. Então, não só para o desenvolvimento da carreira dele, não. Eu acho que pessoalmente, para a consagração, para chegar no final da sua história e contar, olha, fui medalhista olímpico. A gente vai acompanhar o desenrolar dessa história aí, né? Afinal, os Jogos Olímpicos são o maior evento esportivo do planeta. Vamos falar de Copa América, porque pelo Grupo A, o Uruguai somou o primeiro ponto. A Argentina venceu a segunda, garantiu